Seja bem-vindo ao Manual do Solicitante de Área Comum, do Aera CSC. Acessando o Aera CSC. Na tela de login, o campo Nome de Usuário deve ser preenchido com o e-mail corporativo do usuário. O campo Senha deve ser preenchido pelo usuário, com a senha padrão recebida pela área de Facilities, ou clicar em Esqueci minha senha, para que o Aera CSC envie uma nova senha para o e-mail cadastrado. Ao acessar o Aera CSC pela primeira vez, o sistema solicitará a troca da senha por uma de sua segurança, e que deve atender aos requisitos mínimos, exigidos pela área de Facilities e Tecnologia quanto a: deve conter números, deve conter letras maiúsculas, deve conter letras minúsculas, deve conter caracteres especiais, quantidade mínima de caracteres. Em se havendo a necessidade de reset de senha, clique no link Esqueci minha senha. O Aera CSC enviará para o e-mail cadastrado uma nova senha de acesso. A mesma deve ser utilizada para o novo login no Aera CSC, e da mesma forma, no ato do acesso, o Aera CSC solicitará a troca da senha por uma de sua segurança, e que deve atender aos requisitos mínimos exigidos pela área de Facilities e Tecnologia, mencionados anteriormente. O Aera CSC irá solicitar a confirmação do envio do e-mail para o usuário cadastrado. Para isso, clique no botão Gerar nova senha. A atualização dos dados cadastrais no login. O Aera CSC possui um parâmetro que, quando ativado pela área de Facilities, solicita ao usuário a atualização de seus dados cadastrais todas as vezes em que o usuário se logar no software. Essa funcionalidade ajuda a manter os dados cadastrais atualizados e atende à necessidade, principalmente de colaboradores volantes, que estão periodicamente em outras unidades da empresa e precisam utilizar o Aera CSC, referenciando o uso à respectiva unidade alocada. Selecione os campos apresentados para alterá-los. Caso não tenha ocorrido nenhuma mudança em seus dados cadastrais, é só clicar em Salvar. Como funciona o acesso? Conhecendo as abas, os menus e as telas. Abas do Aera CSC. É o primeiro nível de acesso do usuário. O mesmo se apresenta ao usuário no topo da tela, possibilitando navegar pelas áreas pré-determinadas conforme o seu perfil de acesso. Apresenta ao usuário seus dados cadastrais, com acesso aos programas que executam a edição do perfil e a troca de senha. As abas são o primeiro item selecionado pelo usuário para navegar no software. Na aba Página Inicial, diferentemente das demais, são apresentados os dados do usuário logado, possibilitando editar o perfil de acesso e trocar a senha. Nas demais abas, são apresentadas opções para realizar solicitações, cadastros e outros recursos administrativos. Telas do Aera CSC. É o terceiro nível de acesso do usuário. O mesmo se apresenta ao usuário, abaixo dos menus, possibilitando navegar pelas áreas pré-determinadas de acordo com o seu perfil de acesso. A partir daí, será possível realizar novas solicitações, consultas, protocolos, entre outras funcionalidades. Atualização de dados cadastrais do usuário logado. O Aera CSC possui um parâmetro que, quando ativado pela área de Facilities, permite ao usuário a atualização de seus dados cadastrais, quando logado no software. Selecione a aba Página Inicial e clique no botão Editar perfil. Utilize os links sinalizados para realizar a inclusão, exclusão e alteração de dados do seu perfil de acesso. Nesta mesma tela, é possível trocar sua senha de acesso. Basta clicar no link Trocar senha. Módulo de gestão de solicitação de reserva diária. Local de acesso para a tela principal do módulo. Após se logar no Aera CSC, para acessar o módulo de solicitação de reserva diária comum, o usuário deverá clicar nos botões sinalizados, aba Solicitante, e menu Reserva, escolhendo uma das telas apresentadas, Reserva diária ou Estação de trabalho. Recursos da tela principal do módulo de reserva diária comum. O Aera CSC possui diversas funcionalidades que buscam trazer ao usuário um ambiente de fácil usabilidade. Do lado esquerdo, temos uma área específica, para localizar áreas disponíveis para reservas. No centro,
um calendário com as reservas realizadas. No lado direito, são apresentadas opções de salas disponíveis para uma determinada data. Para exibir essas informações, deve-se selecionar uma data no campo de calendário, ou clicar sobre qualquer dia no calendário ao centro. Ainda na tela principal do módulo de reserva de área comum, é possível aplicar filtro para o status da solicitação. É vinculado à solicitação um status conforme a fase em que a mesma se encontra, para fácil acompanhamento e rastreabilidade. Registrando uma solicitação de reserva diária. Ao acessar o AERA CSC, para o módulo de gestão de reserva de área comum, o usuário poderá efetuar uma reserva, através dos links sinalizados no lado esquerdo e no lado direito da tela. A tela, Detalhar a área comum, exibe diversas informações, como fotos, recursos do local e os horários disponíveis e ocupados. Após escolher a área comum desejada, a data e o horário, o AERA CSC carregará o formulário de solicitação, que deverá ser preenchido pelo usuário. No mesmo, existem campos obrigatórios, que demandam o preenchimento para atender os requisitos mínimos do sistema. Preenchimentos obrigatórios que o usuário tenha de efetuar neste formulário, como departamento, centro de custo, entre outros, são parâmetros vinculados ao usuário em seu cadastro. Caso tenha necessidade de ajustar os campos obrigatórios, entre em contato com a área de Facilities. Recursos adicionais existentes na reserva diária. Caso o solicitante, após o agendamento, queira visualizar os detalhes da reserva, como recursos existentes disponíveis na área, incluir participantes e coffee break, basta clicar sobre a reserva no calendário e navegar pelas abas Agendamento, Local, Participantes e Coffee break. Essas abas podem ou não ser exibidas ao usuário, a depender das regras estabelecidas pela área de Facilities para a área comum em questão. Com o formulário aberto na aba Agendamento, é possível acessar botões específicos para alterar dados da reserva, notificar a portaria, cancelar a reserva, imprimir a reserva, e até mesmo enviar convite aos participantes do evento, caso sua reserva seja do tipo sala de reunião. Aqui podemos ver como uma reserva é exibida no calendário, através do item sinalizado. Diversas cores indicam o status de cada reserva, como agendada, em andamento, etc. Havendo a necessidade de maiores informações sobre a utilização do módulo e seus recursos, entre em contato com a área responsável de sua unidade. Agradecemos a leitura e desejamos que este manual tenha agregado maior conhecimento sobre a usabilidade do módulo de reserva de área comum. AERA Soluções Web. Software para gestão de facilities.